Graça e paz, queridos irmãos. É uma grande alegria estar aqui. Louvo a Deus, reverendo Henrique nos fez esse convite e para mim é muito significativo estar aqui com a minha família, podendo atender esse convite. Agradeço a confiança, que Deus continue abençoando sua vida, conselho, diáconos e toda a igreja. Deus tem sustentado essa obra e certamente o Senhor sustentará até o fim. Louvado seja Deus por isso. Eu peço que os irmãos abram a palavra de Deus no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo nos escreveu Mateus, no capítulo 1, onde nós leremos do verso 1 ao verso 17. Mateus, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 17, a genealogia de Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, de Rute, gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da qual fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Mais uma vez, Senhor, nós elevamos as nossas vozes a Ti em oração e juntamente com a oração que o Teu servo acabou de fazer, suplicamos mais uma vez que o Senhor seja propício a nós pecadores, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor ilumine o nosso entendimento. Nos ajuda, Pai, porque nós sabemos que por nós mesmos não somos capazes de extrair as lições desse texto. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos auxilie, que o Teu Santo Espírito esteja comunicando aos nossos corações a Tua verdade. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos, genealogia geralmente é aquela porção... Obrigado, meu irmão. Geralmente é aquela porção da palavra de Deus que nós tendemos a pular ou lemos por desencargo de consciência, porque nós não queremos que Deus nos acuse. Como você vai pular a genealogia? Ninguém está vendo, mas eu estou vendo, e aí você lê. Quando a gente olha a genealogia de Jesus Cristo, nós percebemos aqui quantas riquezas o Senhor tem a nos ensinar. A palavra de Deus nos lembra, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Logo, a genealogia ela é inspirada por Deus, e não só isso, como o apóstolo Paulo nos diz na sua segunda epístola a Timóteo, ela é útil para o ensino, ela é útil para a correção, ela é útil para nos ensinar no caminho da justiça. De cara eu quero dizer aos irmãos nessa noite que o que nós vamos
meditar aqui nesse trecho o que Mateus está querendo mostrar para os judeus, sim, porque é o seu público-alvo, é o seu público, é para quem ele dirige o seu evangelho, é mostrar que Jesus de fato é o rei prometido. Mas antes de nós extrairmos algumas lições desse texto, eu quero, apenas a título de introdução, trazer algumas questões que eu entendo ser importantes. Quando nós nos deparamos com esse texto, nós já de cara sabemos, né? O autor desse evangelho é o próprio Mateus, que é o mesmo Levi, que é mencionado lá em Lucas. Aquele Levi que estava sentado na coletoria de impostos, no capítulo 5, e o Senhor Jesus Cristo soberanamente o chama. Um publicano, ele era odiado pelo povo de Israel porque ele representava os interesses de Roma. E eles cobravam impostos, e muitas vezes muito além daquilo que Roma estipulava. Por isso eles eram odiados pelo próprio povo. Mas é exatamente esse indivíduo que o Senhor Deus alcança pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia. O propósito de Mateus, ao escrever o seu evangelho, é provar para os judeus que Jesus, de fato, é o Messias prometido. Ele é o rei anunciado desde o Antigo Testamento. Por isso você vai perceber que o evangelho de Mateus, dos evangelhos, é o evangelho que mais cita o Antigo Testamento. E isso nos traz uma lição muito básica. Nós não podemos desprezar o Antigo Testamento. Nós não podemos entender o Novo Testamento à parte do Antigo Testamento. Se nós queremos entender o Antigo, nós precisamos olhar para o Novo. E se nós queremos entender o Novo, nós precisamos estudá-lo à luz daquilo que vemos no Antigo Testamento. De modo que a Escritura, ela é única. E nós não temos relatos de dois povos, mas de um único povo. Deus vai desenrolando a sua história com o passar do tempo. Por que Mateus ele começa o seu evangelho com uma genealogia? Porque os judeus eles superestimavam genealogias. Para você ter uma ideia, no Templo de Jerusalém, antes do templo ser destruído, por volta do ano 70, por mão do imperador Tito, existia no templo vários e vários arquivos genealógicos, onde o judeu poderia consultar a sua árvore genealógica. E isso determinava a sua função política, econômica e religiosa na sociedade dos seus dias. Quando a gente volta um pouco na história do povo de Deus, quando o povo estava prestes a entrar em Canaã, Deus havia estabelecido que as tribos elas não poderiam se misturar, ou seja, elas deveriam ficar em cada região. Veja que Deus não está dizendo, olha, vocês não têm parte com aquela tribo, não é isso. Mas os terrenos eles eram estabelecidos conforme a descendência de cada um. E isso era consultado por meio da genealogia. Se alguém queria provar, por exemplo, que tinha uma linhagem real, deveria consultar a árvore genealógica. Quando o povo volta da Babilônia, por exemplo, se quisesse servir no templo como sacerdote, tinha que provar que era da descendência de Levi. Mas eles superestimavam tanto a questão da genealogia que Paulo chega a alertar Tito para que ele não entrasse nessas discussões. Veja no capítulo 3 de Tito, no versículo 9, Paulo diz assim: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Mas sabe por que Mateus ele também escreve genealogia? Ele começa o seu evangelho citando a linhagem de Jesus, porque muitos naqueles dias questionavam a origem de Jesus. Talvez você vai lembrar de frases do tipo, ele é só o filho do carpinteiro. Talvez você vai lembrar de frases do tipo, ele é samaritano e está endemoniado, ou ele é de Nazaré. Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mateus escreve a linha genealógica de Jesus Cristo para mostrar que Jesus ele não caiu de paraquedas na história. Jesus não é alguém que simplesmente surge no contexto dos judeus dizendo, olha, eu sou o Messias prometido, olhem para mim. Por isso que Mateus ele está desde Davi, desde Abraão especificamente, falando que, de fato, Jesus é o Messias prometido. Eu quero chamar a sua atenção para o cabeçalho dessa genealogia. Por favor, olhe aí o versículo 1. A palavra de Deus diz, livro da genealogia de Jesus Cristo,
filho de Davi, filho de Abraão. Perceba, Mateus, ele cita dois personagens importantíssimos entre o povo de Deus, Davi e Abraão. E o que é interessante é que Abraão, obviamente, vem antes de Davi, mas o que é que Mateus faz? Filho de Davi, filho de Abraão. Porque o foco de Mateus é falar da linhagem real de Jesus. É mostrar que, de fato, Jesus é o rei acima de todos os reis que já passaram na história de Israel. Se você for notar, a linhagem de Jesus Cristo, ela tem mulheres, é mencionado Abraão, é mencionado Isaac, é mencionado Jacó, mas há uma ênfase maior nos reis. Porque a ideia é exatamente essa, mostrar que o trono de Davi se manteria perpetuamente através daquele que seria maior, ou melhor, daquele que é maior do que Davi, conforme nós vemos em Lucas, capítulo 1, do verso 31 ao verso 33. Mas ele menciona também Abraão, para mostrar que, de fato, aquela promessa que Deus havia feito a Abraão, lembra no capítulo 12 de Gênesis, quando ele diz, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra? A ideia ali, e a gente vai ver daqui a pouco, é mostrar que, de fato, Jesus, ele era o cumprimento dessa promessa. Ele era o cumprimento dessa anunciação do Evangelho. Uma outra questão que é importante, antes de nós entrarmos nas lições desse texto, é responder ao versículo 17. Olha aí o versículo 17 do capítulo 1. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Muitas interpretações são sugeridas em relação a esse texto. O que é que ele quer dizer? Alguns chegam a dizer que a ideia aqui é que é o número da perfeição, né? 7 mais 7, 14. Eu entendo que o que Mateus está fazendo aqui, irmãos, é nada mais, nada menos do que esquematizar de uma forma simples aquilo que ele julga, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, personagens que foram de fato importantes a serem mencionados na sua argumentação. Eu não acredito que esses números existe alguma coisa espiritual, algum significado, mas apenas uma maneira didática de falar a respeito desse Messias prometido. O foco de Mateus não é cronologia. O foco de Mateus é cristologia. É falar da superioridade de Cristo. Esse é o foco de Mateus. Diante disso, dessa breve introdução, eu quero trazer aqui algumas lições que nós aprendemos ao estudarmos a genealogia de Jesus Cristo. E a primeira lição que nós extraímos daqui é que Deus controla a história. Essa é a primeira lição. Quando nós olhamos a genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos claramente Deus controlando a história. Nós temos o caso aqui de Abraão. No capítulo 12 de Gênesis, no versículo 3, o Senhor Deus diz que nele seriam benditas todas as famílias, todos os povos da terra. E você sabe o que é que Deus está fazendo aqui? Deus está anunciando o Evangelho. E não sou eu quem está dizendo isso, é Paulo. Quando a gente vai para Gálatas, no capítulo 3, no versículo 8, olha o que Paulo vai dizer. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. No versículo 16 do capítulo 3, Paulo diz que Deus está falando de Cristo nesse momento. Ele está dizendo, olha Abraão, em outras palavras, de ti surgirá um descendente, de ti surgirá alguém que há de abençoar todos os povos da terra. Deus estava dizendo aqui, meus queridos irmãos, que a salvação, ela não estava restrita só aos judeus. Sempre foi plano de Deus, desde o princípio, alcançar os povos, alcançar os seus eleitos, estivessem eles entre os hebreus ou fora dos hebreus. É tanto que na própria linhagem de Jesus, nós notamos aqui pessoas que não faziam parte do povo visível de Deus. Eram pessoas de outros povos, mas que Deus havia alcançado pela sua graça e pela sua misericórdia. Deus controlou a história, de modo que essa promessa que ele fez a Abraão se concretizasse no tempo certo. Porque quando a gente olha, meus irmãos,
Quem foi Abraão? Abraão, ele tem Isaque com 100 anos. Foi um milagre de Deus. Abraão, ele teve ações absolutamente reprováveis. Você lembra do relacionamento que ele teve com Agar, do qual veio Ismael? Se dependesse de Abraão, meus queridos irmãos, se dependesse de Abraão, o nosso Redentor não teria vindo, mas Deus estava controlando a história soberanamente, apesar das falhas dos homens. Porque Deus leva a sua obra à frente, a despeito dos pecados dos homens. Deus é Senhor da história. Deus controla a história. A obra depende de Deus. O avanço da obra do Senhor depende do seu grande autor e diretor, o próprio Deus. Porque se dependesse de nós, estaríamos perdidos. Mas Deus controla a história, conduz todas as coisas para que a sua vontade aconteça de maneira soberana. Louvado seja Deus por isso. Quando nós olhamos para esses personagens, quantas histórias o povo de Deus não passou, não é verdade? Você lembra? Abacuque. O livro de Abacuque mostra um período onde o povo estava recebendo uma sentença de Deus por conta da sua infidelidade, por conta da sua postura idólatra. Deus estava dizendo para Abacuque: olha, Abacuque, eu vou levantar um povo pior do que vocês, que vai levar vocês. Esse povo é terrível. Mas Abacuque, ele sabe, pelo fato de saber que existe uma relação entre Deus e o seu povo, firmado na aliança, nós não morreremos. Você lembra disso no versículo 12? Abacuque, ele diz isso: não morreremos. Mas para muitas pessoas, de repente, naquele momento poderia se pensar: é o nosso fim, nós acabamos. Quem pode subsistir ao governo de Nabucodonosor? Mas Deus estava controlando a história, de modo que essa promessa, que encontraria o seu ápice em Cristo, acontecesse. Quantas nações não se levantaram contra o povo de Deus? E Deus protegeu o seu povo, apesar do seu povo ser o menor de todos os povos. Porque Deus batalha pelo seu povo. Porque Deus é aquele que luta pelo seu povo. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para a história de Jesus, nós temos a convicção de que há um Deus que controla a história a despeito dos intentos maus dos homens. Jesus é o cumprimento do plano de Deus. E Paulo entende isso. No capítulo 4 de Gálatas, no versículo 4, ele diz: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Imagina você, Deus, ele não é só aquele que decreta. Deus, ele decreta e ele trabalha para que o seu decreto aconteça. A sua vontade, ela aconteça na história. Deus não está fora da história, ele está conduzindo a história do jeito que ela está, para a sua glória. Às vezes a gente não entende muitas coisas, não é verdade? Mas Deus, que vê lá na frente, sabe de todas elas. Por isso nós devemos confiar e descansar nesse Deus que controla todas as coisas. Para muitas pessoas naqueles dias, o grego koiné, que é o grego simples, era a linguagem corrente daqueles dias, era algo absolutamente normal. Mas Deus estava controlando todas as coisas. A construção de muitas sinagogas, a construção das vias romanas, para muitas pessoas isso aqui é só um empreendimento. Mas foram essas coisas que possibilitaram a propagação do evangelho por toda parte. E Cristo chega exatamente nesse momento, porque Deus controla a história. Meu querido irmão, esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus. Um Deus que controla a história. Tivemos um ano terrível ano passado. Um ano complicadíssimo. Muitos de nós tivemos que rever os nossos planos. Muitos chegaram a dizer: perdemos o ano. Perdemos o ano. Será que esse ano vai ser melhor? É claro, veja, eu não estou aqui para fingir que não houve sofrimento e que a gente não deve desejar um ano melhor. Mas nós não perdemos o ano de 2020, porque Deus controlou e conduziu todas as coisas conforme a sua vontade. Eu não entendo por que foi dessa forma, mas eu sei que Ele é bom, e eu sei que Ele é muito mais sábio do que eu, e eu devo descansar nisso. Esse é o meu Deus, o Deus que controla a história. É isso que me dá esperança em momentos de sofrimento.
É saber que Deus ele está conduzindo todas as coisas para a sua glória. Quando a gente olha a genealogia de Jesus, a gente só pode louvar a Deus, porque Ele controla a história, apesar desses homens aqui. A segunda coisa que nós aprendemos, ao estudarmos a genealogia do Senhor Jesus Cristo, é que Deus revela a sua graça soberana. A linhagem de Jesus, ela é feita de pessoas imperfeitas. E o que eu acho irônico é que os judeus, eles se gloriavam na sua árvore genealógica. Talvez você vai lembrar, quantos e quantos judeus não diziam, nós somos filhos de Abraão, lembra disso? Nós somos descendentes de Abraão. E Mateus está mostrando aqui, não há qualquer possibilidade de nos gloriarmos na nossa árvore genealógica, a não ser em Cristo. Quando nós olhamos aqui, pessoas como Tamar, pessoas como Ruth, pessoas como Raabe, pessoas como Batseba, quando nós olhamos isso, nós notamos que se não fosse a graça soberana de Deus, onde nós estaríamos hoje? Quem foi Tamar? Tamar seduziu o próprio sogro. Meus queridos irmãos, por mais que isso seja chocante para nós, é isso que nós vemos. Eu estou dizendo com isso que é correto? Eu estou dizendo com isso que, nossa, vamos aplaudir? Não. O que eu estou ressaltando aqui é a graça soberana de Deus, apesar dos homens. Porque essa mulher, mesmo tendo seduzido o sogro, ela foi alcançada pela graça do Senhor. E veja, para mostrar para mim e para você que o fundamento da nossa salvação é Cristo, não são as nossas obras. Quem foi Raabe? Você já parou para pensar? Ah, pastor, Raabe foi a prostituta que deu guarida lá aos espias. Beleza, foi isso mesmo. Mas você consegue imaginar Raabe nas esquinas de Jericó vendendo o seu próprio corpo? Ela era prostituta. Não é isso que as prostitutas fazem? Mas Deus alcançou essa mulher pela sua graça. O que dizermos de Batseba, que se deitou com Davi? O que dizermos de Ruth? Aí de repente você pensa, mas pastor, Ruth foi mais tranquila. Mas Ruth era de uma nação conhecidamente pagã, era moabita. Meus irmãos, não tem ninguém aqui que pode dizer, eu tenho currículo para estar na linhagem de Jesus. Eu mereço estar aqui. Vamos olhar para os homens? Quando a gente olha Abraão, quem foi Abraão? Alguém que não teve qualquer dificuldade de mentir. É minha irmã, diante da pressão, quase levando a destruição para algumas nações, que se deitou com Agar, porque não foi firme para dizer, não, mulher, não vou fazer isso não. Deus fez uma promessa para nós. Anuiu aos conselhos da sua esposa naquele momento, causando discórdia que perdura até os nossos dias. O que dizermos de Davi? Alguém que se deitou com uma mulher que não lhe pertencia e arquitetou a morte de Urias. O que dizermos de Salomão? Quando a gente lê a história de Salomão, a gente fica impactado, né? Eu não sei vocês, mas eu assisto, às vezes, um filme 10 vezes, e eu já sei o final. Mas no começo, aquele personagem que eu sei que vai morrer no final, ele começa detonando todo mundo, e eu, rapaz, o cara é forte. E eu até torço, porque eu não quero acreditar no final. A gente lê a história de Salomão mais ou menos assim, porque ele começa de uma forma incrível. Senhor, me dá sabedoria para que eu possa governar esse povo. Rapaz, esse cara é crente. E aí a gente vê, com o passar dos anos, Salomão entregando o seu coração às mulheres, abraçando a idolatria. Eclesiastes é esse livro que mostra o retorno desse homem. Mas quando a gente para ver a vida, não só dele, como de Davi, como de Abraão e de tantos outros, não foram homens perfeitos. O que dizermos de Manassés? O pior rei que o povo de Deus já teve. Manassés, só para vocês terem uma ideia, segundo nós vemos lá em Crônicas, ele ofereceu a Moloque os seus próprios filhos. Moloque era um deus cuja imagem era de uma estátua de bronze, que ficava com as mãos assim, e
havia fogo dentro dele, lenha, não sei, mas era fogo dentro dele lá, e ele ficava com as mãos assim, e as pessoas elas jogavam seus filhos recém-nascidos ali. Manassés fez isso. Um homem que banhou o povo de Deus de sangue. Mas a gente vê no fim da sua vida o Senhor resgatando esse homem para a sua glória. Quando a gente olha a linhagem de Jesus, meus irmãos, ela está recheada de pecado. Isso serve para lembrar a você e a mim que o homem é salvo pela graça soberana de Deus. Não existe espaço para a glória pessoal. E como nós confundimos ações piedosas, ações justas com a causa da nossa aceitação diante de Deus. Veja, ter uma boa teologia, ter uma confessionalidade firme, isso é importante, mas não é a causa da tua aceitação diante de Deus. Crer nos 5 pontos do calvinismo é uma bênção, mas não é a causa da sua aceitação diante de Deus. Guardar o dia do Senhor é uma bênção, mas não é a causa da sua aceitação diante de Deus. Fazer culto doméstico é uma bênção, mas não é a causa. Veja, essas coisas são boas, devemos fazer, devemos ler as Escrituras, devemos orar, mas não é a nossa performance piedosa que nos faz aceitáveis diante de Deus, mas Cristo. Porque se dependesse de mim, se dependesse de cada um de nós, nós iríamos para o inferno. Deus não nos aceita porque nós somos líderes de departamento. Deus não nos aceita porque nós somos oficiais. Deus nos aceita por causa de Cristo. Somente Cristo. A parte de Cristo, eu posso ser o teólogo que for. Eu posso ser o crente aos olhos dos homens. Mas a parte de Cristo eu não sou nada. Eu preciso de Cristo. E a genealogia do Senhor Jesus Cristo serve para nos mostrar que o homem é salvo pela graça de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Você acha que Deus ouve a sua oração por quê? Você acha que Deus recebe o seu cântico por quê? Porque você é bom? Porque a sua performance impressiona as pessoas? É por causa de Cristo. Nós nos aproximamos de Deus por causa de Cristo. Nós louvamos a Deus pela teologia, mas nós sabemos que a causa da nossa aceitação é Cristo. Se não for Cristo, nós estamos perdidos. Deu para entender, irmãos? Deu para entender que nós não estamos dizendo que a teologia não é importante. Deu para entender que nós não estamos dizendo que a confessionalidade não é importante. É importante, mas não é a causa da nossa aceitação. Que fique claro isso, mas Cristo é. A terceira lição que nós aprendemos quando nós olhamos a genealogia de Cristo é que Cristo é o Rei Supremo. Olha o versículo 16. A palavra de Deus nos diz, olha aí, versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. A primeira coisa que a gente nota aqui, dentro desse aspecto de que Cristo ele é o Rei Supremo, é a sua filiação diferenciada. Veja, mais uma vez eu vou ler. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Perceba que Mateus, de maneira proposital, ele quebra a sequência que ele vem trazendo até aqui. Lembra? Aquela sequência, e fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou. Aqui nós temos que Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Jesus se torna o filho de José de maneira legal, por adoção. José adota Jesus, porque José não é o pai biológico de Jesus. Você sabe disso. Isso aqui, irmão, serve para nos mostrar que esse é o plano de Deus para nós, porque em Cristo todos nós somos adotados. Só existe um filho que foi eternamente gerado pelo Pai, Jesus. Essa é a linguagem que a nossa confissão de fé usa. Ele
é o unigênito de Deus. Mas através da sua obra, eu e você, todos nós somos adotados. Perceba, a genealogia de Jesus Cristo, ela começa com o nascimento sobrenatural e termina com o nascimento sobrenatural. Qual é o nascimento sobrenatural do começo? Isaac. Olha, veja como Mateus ele organiza o seu argumento. Ele diz: Abraão gerou a Isaac. Você sabe, Sara não podia ter filhos. Abraão já tinha 100 anos. Mas ainda que esse nascimento tenha ocorrido de maneira sobrenatural, ainda assim houve a participação de Abraão e de Sara, ao contrário do nascimento de Cristo, que foi o Espírito Santo de Deus, gerando no ventre de uma virgem o seu filho, para nos salvar. A filiação de Cristo, ela é diferenciada. Isso aqui serve para nos mostrar que Jesus, ele é humano. Sim, ele é Deus, mas ele é humano também. Jesus era um nome comum naqueles dias. Ele teve o sangue de Maria correndo em suas veias. Ele veio em forma humana, o Verbo que se fez carne, a eternidade que tocou no tempo. Hoje eu estava vendo uns vídeos, sabe quando um vídeo vai te levando a outro e daqui a pouco tu está numa sequência de vídeos que tem o mesmo tema e tu não sabe por que está lá? Já aconteceu isso com você? Comigo aconteceu isso hoje. E aí eu estava vendo uns vídeos de personagens famosos do Brasil, internacionais, que, fulano estava andando de carro e aí ele parou para comer pastel na padaria do seu Joaquim. Aí todo mundo, rapaz, olha aí, cara, o cara é humilde, pagou pastel para todo mundo. Aí e eu fiquei pensando como isso encanta o coração da gente, né? Me perdoe aqui quem sabe inglês, mas é aquele Keanu Reeves, né? O cara lá que fez o Matrix, o Neo, né? Mostra várias cenas dele lá, dando atenção para os fãs, aquela coisa toda, uma simplicidade toda e tal. Isso encanta o coração da gente. Aquele cantor muito famoso, de repente entrando no casamento, cantando uma música, emocionando todo mundo. Nossa, rapaz, olha só. E eu fico pensando como essas coisas, elas têm a capacidade de encantar, de nos impressionar. E, irmãos, eu confesso que, num certo momento, os meus olhos encheram de água. Porque Deus me fez lembrar que o Verbo se fez carne. Deus se fez homem. Existe maior ação de simplicidade do que essa? O Eterno se ateve ao tempo para nos dar uma perspectiva de eternidade. Ele se fez homem. Ele se fez servo. Ele veio como um bebezinho. Você consegue imaginar isso? Jesus, que naquele momento, quando os magos chegam, lá no capítulo 2, a Bíblia fala que eles se prostram diante do menino. Provavelmente ali, Jesus ele tinha perto dos seus 2 anos, dando os seus primeiros passos, aprendendo a falar as primeiras palavras. Ou você acha que Jesus com 2 anos já dava preleções? E pregava? Não, meus irmãos, ele se fez homem. E ele foi crescendo, e ele foi aprendendo a falar. Meus queridos irmãos, quando a gente para pensar nessas questões, a nossa cabeça às vezes tende a dar uma confusão, porque a gente não reflete muito sobre isso. Mas essa é a história do nosso Redentor, o Verbo que se fez carne. Ele não é só homem, ele também é Deus. Veja o versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é o título que ele recebe, que tem a sua equivalência no Antigo Testamento a Messias. A ideia ele é de fato o ungido de Deus. Lembra daqueles ofícios que você vê muito no Antigo Testamento? Profetas, sacerdotes e reis. Todos eles apontavam para os ofícios de Cristo, porque Cristo é o supremo profeta. Cristo é o supremo sacerdote, Cristo é o supremo rei. Todos os sacerdotes falharam, todos os profetas falharam, todos os reis falharam, mas Cristo foi perfeito até o fim. Consegue imaginar isso?
Uma criança de 1 ano que não pecou. Eu tenho uma filhinha de 8 meses, eu tenho um filho de 4 anos. E eu fico olhando para ele, Senhor, eu não consigo entender, mas eu aceito. O Senhor não pecou em tempo algum. Ele não falhou. Ele foi perfeito. Mas isso aqui aponta também para o fato de que Jesus é o nosso Salvador. A palavra Jesus, ela significa Jeová é salvação. Veja o versículo 21, por favor, do capítulo 1. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, nós vemos que Josué significava a mesma coisa. É como se Josué fosse esse equivalente no Antigo Testamento. E o que é curioso, meus irmãos, deixa eu dizer, nada que está na Escritura está à toa. Deixa eu voltar para o Novo Testamento e a gente volta para o Antigo. No Monte da Transfiguração, quem é que está com Jesus lá? Você lembra dessa situação? Moisés e Elias. Moisés representava o quê? A lei. E Elias? Os profetas. A lei e os profetas. No Antigo Testamento, Moisés, ele tinha essa representatividade. Moisés está no céu? Eu não tenho dúvidas. Claro. Mas veja, quem é que leva o povo para possuir Canaã? É Moisés? É Josué. Isso significa algo para nós, irmãos? A lei não tem condições de nos levar à terra prometida. Mas Cristo, que é o Salvador, sim. Pela lei, eu e você não temos condições de irmos para a terra prometida. Mas houve um homem que veio e fez aquilo que eu e você não poderíamos fazer. Ele não só morreu no nosso lugar, ele obedeceu perfeitamente no nosso lugar e atribuiu essa obediência perfeita a mim e a você. Pastor, então quer dizer agora que eu não vou observar a lei? Não estou dizendo isso. Nós observamos a lei como reflexo da nossa gratidão e do nosso amor. Mas entenda, não é a nossa observância da lei que é a causa da nossa aceitação, mas a salvação que nós temos em Cristo. É porque Jesus veio e morreu no nosso lugar e obedeceu aquilo que seria impossível para mim e para você, que nós vamos para o céu. Entenda isso. Você não é salvo porque você veio de uma 14ª geração de presbiterianos. Você não é salvo porque você articula muito bem a teologia. Você é salvo por causa de Cristo. Louvado seja Deus por Cristo Jesus. Isso é um trovão em ouvidos legalistas, que pensam que são aceitos por Deus porque conseguem articular muito bem a sua fé. É importante articular bem a fé, mas isso não é a causa da tua aceitação. Cristo é. E a gente olha aqui, caminhando para o fim, que desse contexto de morte, desse contexto totalmente desmantelado, como a gente diz aqui no Nordeste, Deus traz a vida. Da morte, Deus traz a vida. E é exatamente isso que nós vamos ver no final do livro de Mateus. De um contexto de morte, de um contexto de desesperança, de um contexto de e agora? Deus estava, por meio da morte do seu filho, promovendo a minha vida e a sua vida. Do contexto da cruz, daquele momento cruel, Deus estava ali, mostrando para mim e para você que a vida seria de fato algo real na minha vida e na sua vida. Ah, meus irmãos, louvado seja Deus por isso. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, não há um estágio na nossa vida onde nós podemos dizer, eu não preciso de Cristo. Você pode estar com 90 anos, e a minha oração é que você tenha mais consciência disso do que você teve outrora. Que Cristo é o teu Salvador, que Cristo é o teu Senhor. Nós precisamos desse Redentor maravilhoso. Nós precisamos. E nós somos lembrados nessa noite que Deus conduz todas as coisas para que nós possamos estar
no seu reino de glória. A nossa salvação, ela foi bancada por Cristo. A nossa salvação, ela é mantida pelo nosso Redentor. Não há glória pessoal. Não há ninguém que possa dizer, eu consigo bancar a minha salvação. Eu consigo me salvar diante de Deus. Você não consegue. Ou você crê no Rei prometido, ou você está afadado ao inferno. Não há meio termo. Ou você abraça Cristo, ou você se agarra aos méritos de Cristo. Ou se não, você tem uma péssima notícia nessa noite. Você vai para o inferno. Mas a boa notícia é que apesar de você, apesar de mim, apesar das nossas debilidades, nós temos um Salvador perfeito que nos amou. E nos amou tanto que se entregou por nós. Você pode orar, meu querido. Você pode falar com Deus. Porque há alguém que comprou a sua aceitação diante do Pai. E Ele fez isso derramando o seu próprio sangue. Ele fez isso se limitando ao tempo. Ele fez isso se fazendo homem. Viva essa liberdade que você tem em Cristo. Desfrute desse momento maravilhoso, desse tempo glorioso que nós temos em Cristo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça. E que cada vez mais a igreja possa caminhar nessa certeza de que é o Rei quem nos sustenta. É o Rei quem nos guarda. Essa igreja é do Senhor. E Ele tem levantado irmãos. Louvado seja Deus por isso. Tem abençoado a igreja. E continuará fazendo isso até o fim. Que Deus o sustente. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Convido você a baixar sua cabeça nesse momento. Quero fazer uma oração. E passarei a palavra para o reverendo Henrique. Te agradecemos, Deus, pela Tua santa palavra que consola os nossos corações nessa noite. Quanto conforto o Senhor nos dá. Nos perdoa, Deus, porque tantas vezes nós somos arrogantes, tantas vezes nós achamos que por nós somos dignos de sermos aceitos diante de Ti. Mas a verdade, Deus, é que nós não somos. A verdade é que nós somos fracos. A verdade é que nós somos pecadores. E que verdade gloriosa, Deus. É o fato de sabermos que a graça do Senhor triunfa sobre o nosso pecado. Que o sacrifício do Teu Filho é poderoso e eficaz de maneira a arrancar o pecador, esteja ele no poço mais profundo. Não há poço tão profundo onde a garra da graça do Senhor não consiga alcançar. E nós Te louvamos, porque estamos aqui nessa noite, por pura graça do Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Continua abençoando esta igreja, continua abençoando o reverendo Henrique, e todos os irmãos, para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Reverendo.